satisfatório, não é? Vou dar uma sugestão para você. Pegue plástico bolha, que é uma delícia, a gente tá estourando, mas quando você tiver um pedaço grande assim como esse, faz uma esteirinha e pise sobre o plástico bolha de uma forma consciente, pensando, observando quais as partes do seu pé que estão tocando aquele plástico bolha, observando as sensações que você vai tendo. Se você não sabe, a gente tem uma rede neuronal nos nossos pés. E eu já falei sobre uma vez que fizeram um estudo, ensinavam as pessoas a abrir cofres, aquele que você punha o estetoscópio e ficava ali ouvindo o barulhinho do clique. E aí, as pessoas saíram e eles pegaram um grupo dessas pessoas e pediu para que eles caminhassem numa praia. Nessa praia as pedras eram roladas, então não pinicava, e as pessoas faziam uma pequena massagem nos pés. E aí, depois de um tempo, essas pessoas voltaram e todas as pessoas do grupo foram lá de novo abrir o cofre. E as pessoas que andaram na pedra rolada, que tiveram descalços, que tiveram a estimulação da rede neuronal dos pés, abriram muito mais rápido o cofre do que as pessoas que não fizeram estímulo. Então, estimule o seu corpo, além de ser uma delícia a gente pegar um plastiquinho bolha e fica aqui, faz essa experiência das solas dos pés na nossa workshop que a gente teve de perfume terapêutico. Eu fiz uma dinâmica com as meninas, e elas pisaram e foi de surpresa, foi ainda mais legal, porque elas não estavam esperando, elas estavam de olhos fechados, e daí elas começaram a andar nessa esteirinha de plástico bolha, e elas falaram que foi muito legal. Mas eu agi do Espaço Energia Vital, digo para você boa noite. Gabi, vamos lá, primeiro resolver a sua pendenga. Tudo que é tosse, melhor coisa para a tosse, mirra. Lembra que eu já ensinei vocês? Põe uma gotinha de mirra na mão e lambe. A gente precisa cuidar da saúde pulmonar. Faça um xarope terapêutico. Eu adoro usar o RX. Pode usar a melaleuca. Vamos ver o que tem ali de catarro. Use os 3 óleos que são antihistamínico natural, que é lavanda, limão siciliano e peppermint. Tudo que é respiratório, tá com coriza, o limão siciliano ajuda muito. Tudo que é para garganta, voz, garganta, fala sem voz, use o Lime. E coloque também o On Guard. Difusor deve ficar ligado o tempo todo. Nosso difusor é o nosso terapeuta, ele está funcionando, trabalhando para você. Lembrando que mesmo que você não sinta o cheiro, você tem uma anosmia, você está recebendo aquela molécula aromática, porque já acharam receptores olfativos na nossa pele. Então, você está recebendo. Eu coloco aqui, que aqui é o meu escritório, ali tem cedro, alecrim, eu coloco os óleos que são também repelentes, tem a citronela, tem o Purify, mas eu gosto muito do cedro, do alecrim para dar estímulo, para dar imaginação. Eu gosto muito do limão para dar fluência. Criança de 4 anos pode. Se você achar que é muito forte, o que você pode fazer? Você dilui pega uma colher de sopa, que tem 15 ml, coloca ali 15 ml, são 300 gotas, então você pode colocar 3 gotinhas do óleo de mirra, e daí você mistura bem, daí você pinga o dedo nesse óleo de coco, limpo, por favor, né? Lógico que a gente já sabe, e dá para a criança lamber. Então, ajuda demais. Então, quando a gente tá com alguma coisa, sabe outra coisa que eu daria para uma criança de 4 anos? On Guard Bidlet, aquela bolinha. Se ele não gostar do sabor, pode engolir direto, equivale a 1/4 de gota, e eu estaria dando. Se eu tivesse uma criança de 4 anos, eu daria fortemente muitas coisas que eu prefiro que ela melhore do que dar antibiótico para essa criança, do que dar um antihistamínico, do que dar qualquer coisa. Então, tem gente que fala, mas intoxica.
Eu prefiro intoxicar com óleos do que intoxicar com remédios. Por falar em remédios, eu vou ler um trechinho para vocês deste livro aqui, muito interessante. E aqui, olha só que fantástico. Quem escreveu é um médico, Dr. Jean-Pierre. Ele é doutor em medicina, cirurgião e antropólogo. E aí, olha que interessante. Aromaterapia científica, a medicina do futuro. Não se pode mais recorrer sistematicamente aos antibióticos. Sua eficácia é certa em determinadas infecções bacterianas, mas sempre se deve reservá-los aos casos infecciosos urgentes e evitá-los durante as epidemias, meningite, infecções estafilocócicas. Pessoalmente, prefiro recorrer aos óleos essenciais, notadamente as famílias bioquímicas representadas pelos fenóis e monoterpenóis. O olíbano tem monoterpenos, fenol, cravo, tomilho, são óleos que têm fenóis. E aí, olha que fantástico. Óleos essenciais versus antibióticos. Ele cita um aromaterapeuta de nome internacional, comparou antibióticos aos óleos essenciais. Eis o que ele diz. 1. Os antibióticos apareceram na história da humanidade há apenas meio século. As plantas aromáticas, no entanto, sempre fizeram parte do ambiente natural do ser humano e seus usos em culinária, farmacêutica, estética, cosmética ou religião são encontrados em todas as civilizações, em todos os momentos e, acima de tudo, em todos os continentes. 2. Quimicamente, os antibióticos consistem em uma única molécula, produzida em massa pela indústria farmacêutica. Os óleos essenciais produzidos pelo mundo vegetal, pela mãe natureza, por Deus, os óleos vegetais produzidos pelo mundo vegetal são constituídos por múltiplas moléculas que lhes conferem uma gama de propriedades variadas. A lavanda verdadeira, por exemplo, contém até 300 princípios ativos. Um óleo de olíbano contém 400 princípios ativos. Originalmente, os antibióticos também são derivados de seres vivos, tais como os fungos heterotróficos, e retiram a sua energia a partir da degradação de substâncias orgânicas. Quanto aos óleos essenciais, derivam do metabolismo das plantas superiores contendo clorofila, consequentemente autótrofas. Essas plantas convertem a radiação eletromagnética graças aos fótons em ligações ricas em energia sob a forma de reações enzimáticas específicas. Uma vez que o antibiótico é constituído de uma única molécula, será fácil para as bactérias sintetizarem uma enzima capaz de inativá-lo. O processo metabólico pode mesmo ser revertido a ponto de algumas bactérias alimentarem-se dos princípios ativos que deveriam destruí-las. Consequentemente, antibiótico, evite antibiótico. Existem as superbactérias porque nós fomos vacinando os antibióticos. Então, a gente tem que usar antibiótico apenas quando precisa. Quando você precisa ser e quando você for fazer uma cirurgia. É óbvio, você vai entrar num centro cirúrgico, óbvio que você vai tomar anestesia, a gente usa a tecnologia a nosso favor. Mas vamos pensar nisso de evitar ao máximo. Entende que o seu corpo tem muita afinidade com as plantas e os óleos essenciais vêm das plantas. Sendo assim, se você estiver usando os óleos essenciais, você vai levar o seu corpo a um estado de cura, a um estado de equilíbrio. E esse é o nosso objetivo. E eu queria aproveitar para falar duas coisas para vocês. Uma é compartilhar uma coisa muito engraçada. Lembra aquilo que eu sempre falo para vocês? Aceite o que você não pode mudar, né? Ontem aconteceu isso comigo, gente. Eis que eu estava. Ontem eu saí e fui fazer um monte de coisa. Calhou que eu fui agendando exames e deu tudo ontem. Então, ontem de manhã eu fui no laboratório
inclusive tá roxo aqui, ó, passa Deep Blue que sai. Eu fui no laboratório, fui fazer mamografia, tive que correr umas coisas com a minha mãe e fui fazer as minhas mechas. E eu estava de manhã desde as 6 horas da manhã, de pé de manhã, com a mesma roupa. Saí das minhas mechas, que a gente usa óleos essenciais, e eu lavo meu cabelo com o meu shampoo maravilhoso de óleos essenciais. E fui comprar uma lembrancinha para os meus queridos alunos de yoga. E eu senti um negócio estranho na região da minha poupança. Quando eu passei a mão, gente, a minha calça tinha estourado, arrebentado, eu senti a pele. Falei, nossa, tem alguma coisa estranha. E eu já começava a dar risada. Daí eu lembro da risada. Aí eu peguei e falei assim, minha bunda tá aparecendo. Peguei, abaixei a mochila, né? Coloquei a mochila assim mais para baixo, fui correndo pro carro. Que eu lembrei que eu tinha uma blusa de moletom lá, falei, eu vou amarrar a blusa, que eu preciso comprar meu presentinho aqui para os meus queridos alunos, né? Eu dava muita risada. E nisso eu fui pensando muito rápido, que é o aceite que não pode mudar. Bom, eu não posso mudar, que a calça está rasgando. Ela tava, acho que com jeans, é um jeans bem antigo, ela tava quase que podrinha. Conforme eu fui andando, ela foi rasgando. E aí comprei lá o negócio que eu tinha que comprar, dando muita risada. Entrei no carro, que eu cheguei em casa e meu marido falou, você tá vermelha, de tanto que dava risada que eu lembrava. E eu comecei a agradecer. E por que eu agradeci? Eu agradeci porque, gente, a calça podia ter rasgado quando eu tava lá dentro do exame tirando sangue. Podia ter rasgado quando eu tava no laboratório fazendo mamografia. Podia ter rasgado em tantos momentos, mas rasgou ali, no fim do dia, de uma forma muito rápida. Eu nunca ando com moletom no carro. Ontem eu resolvi pegar um moletom e deixar no carro e eu amarrei na cintura e tudo certo, ninguém viu. E isso é o músculo da resiliência, da inteligência emocional que a gente fala, da gente se cuidar. Então, quando eu falo da gente promover uma vida essencial para buscar ter mais equilíbrio, é justamente para quando a gente tiver essas demandas, a gente saber lidar melhor com isso. Porque o meu ditado é: aceite o que você não pode mudar e mude o que você não pode aceitar. Eu não podia mudar o fato que a minha calça estava rasgando, então eu aceitei e vi o que eu podia fazer. E é esse o meu convite para vocês usarem os óleos essenciais, e não só os óleos essenciais. Quando eu falo vida essencial, você pratica meditação, faz yoga, faz atividade física, bebe muita água, cuida da sua alimentação, cuida da sua higiene mental. São 9 pilares, 9 hábitos que eu ensino as pessoas a fazerem para que elas tenham essa vida essencial. Mas eu quero aproveitar, eu vou olhar um pouquinho aqui para baixo, que eu fiz algumas anotações, porque pediram para eu falar na nossa votação mais de ocorrência de ansiedade. Como eu posso dar um suporte maior para minha ansiedade. Mais importante a gente saber alguns fatores da ansiedade. Nos Estados Unidos, 25% das crianças de 13 a 18 anos têm incidência e ocorrência de ansiedade. Então, significa que a cada 4 crianças, olha só, 3 vão ter, muito, a cada 100 crianças, 25 vão ter, é muita coisa. Nos adultos, 18,1% dos adultos. E existem alguns transtornos da ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade social, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, e algumas fobias específicas. Daí eu vou falar o que eu, Gi, como naturopata, que fui 3 vezes para a China e aprendi isso lá, eles não gostam desses rótulos, não existe o diabetes, a hipertensão, a ansiedade existe, mas não existe a depressão. Para mim, quanto mais você vai empilhando a ansiedade, mais ela vai crescendo, gerando o transtorno do pânico, gerando o transtorno de ansiedade generalizada. Então, quanto mais eu cuido para que o meu organismo esteja no equilíbrio, mais fácil fica de eu conseguir manejar. E, gente, vamos entender que é importante a gente ter ansiedade que me deixa no estado de alerta para eu não fazer burrada, para eu prestar atenção no trânsito, para eu prestar atenção quando eu for sacar o dinheiro no banco.
mas a gente não deve deixar essa ansiedade nos paralisar. Esses dias, conversando com uma menina muito nova, ela tem uns 28 anos, e ela falou que o pessoal da geração dela, de 25 a 35 anos, está super normal usarem calmantes. Então, é uma geração que está literalmente dopada. Então, ela falou, as nossas conversas em barzinho nossa, que dosagem você está tomando, quanto você toma de Rivotril, você toma também remédio para dormir, o que mais você toma? E eu fiquei extremamente inquieta com essa notícia que eu tive, por quê? Porque, gente, eu preciso aprender a lidar com a ansiedade. Então, você vai anestesiando o seu cérebro, o seu corpo, e você não vai lidando com a ansiedade. Isso faz mal. Fora que é muito importante a gente lembrar, muitos casos de demência, Alzheimer, demência, está relacionado com o uso de calmantes. Então, vamos prestar atenção. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu vou falar mais para frente sobre desparasitação, porque eu sempre falei, eu sempre ensinei, mas agora eu estou inclusive fazendo mais uma formação, que é uma formação até de extensão universitária, para montar um protocolo muito importante sobre desparasitação. Não é só tomar o alinho de orégano que faz a desparasitação, e se a gente não fizer todo um processo de desintoxicar antes de desparasitar, também não é saudável. Então, a gente vai cuidar disso, e inclusive nesse curso, eles relacionam que tudo está relacionado com parasitas. O que você imaginar? Demência, depressão, diabetes. Demência e depressão, parasitas no cérebro, que são parasitas diferentes. Diabetes, parasitas no pâncreas. E aí a gente tem que ter todo um cuidado, não ser raso de achar que simplesmente usar um óleo de orégano é o que vai fazer a desparasitação. Então tem todo um protocolo e é isso que eu quero ensinar vocês. E eu queria também ensinar e inspirar vocês a importância da gente buscar todo esse conhecimento e ter essa autonomia. Quando você tem autonomia, você tem poder. Quando você tem informação, você tem poder. Então, busque informação e tenha essas informações, ok? E aí, voltando para a questão da ansiedade. Sintomas gerais da ansiedade: suor, preocupação ou angústia persistente, sinto meu coração palpitando, náuseas, muitas pessoas chegam a ficar enjoadas e aumento da frequência cardíaca. Por falar em náuseas, eu quero deixar bem claro que quando você toma uma estatina, você não está tratando o seu colesterol. Meu amor, por favor, observa que quem produz o seu colesterol é o seu fígado. E o seu não é de alimentação, gente. E as estatinas, comprovadamente, além de destruir sua musculatura, que eu já atendi um monte de gente que tem todos os sintomas de fibromialgia e era por causa da estatina, não está tratando. Tem um livro que eu li, que agora eu não lembro o nome, mas esse médico falava, ele trabalhava numa UTI e ele recebia muitas pessoas infartadas. E ele batia na tecla de falar da homocisteína e de que mostrava que as estatinas não resolviam. E quando chegavam as infartadas, mesmo as que vieram a óbito, ele tirava sangue, ele dosava a homocisteína das pessoas e o colesterol. Todos os infartados estavam com colesterol normal, porque tomavam estatina, mas estavam com a homocisteína alta. Por favor, vá ao laboratório, pague R$72, peça uma dosagem de homocisteína para ver como tá, para daí você começar a cuidar. E essa desintoxicação que a gente vai falar com a desparasitação é uma das coisas, dos processos para ajudar. O seu fígado produz o seu colesterol. E se você não cuidar do seu fígado, e muita gente, eu tô falando disso por causa das náuseas que eu lembrei, porque tem gente que fica mareado, enjoado, o pouco que eu bebo de água me enjoa, o pouco que eu como me enjoa, eu acordo de manhã com gosto ruim na boca e mareado.
Isso é o seu fígado sobrecarregado. Então, de novo, a estatina não vai tratar, não vai baixar, ela só vai mascarar o seu colesterol. Vamos cuidar da saúde metabólica, por favor. E aí, para a questão de ansiedade, que foi o que ganhou a nossa votação, a gente tem os óleos que a gente pode usar de forma aromática, de forma tópica e também de forma interna. Mas lembrando sempre que for pensando em ansiedade, em emocional, eu gosto muito da forma inalar. Porque quando eu inalo um óleo essencial, em 20 segundos ele está aqui no meu sistema límbico e ele vai por todo o meu cérebro e vai entrar na minha corrente sanguínea e vai entrar e circular por todo o meu corpo. Então, se eu quero tratar o meu emocional, eu uso os óleos inalando, eu gosto de fazer inalação seca, que põe uma gotinha na mão, faz uma conchinha, inala por 5 vezes. Se você fizer uma inalação consciente, ainda melhor. E eu gosto também de fazer oleação. Oleação é um termo lá do Ayurveda, que é a gente aplicar os óleos com intenção. Aplique o Rolon Hope no seu coração. Eu quero ver se você vai ficar ansioso. Aplique o Rolon Adaptive no seu pulso, que é a linha da calma, que eu quero ver se você fica ansioso. Porque existem as soluções naturais. E aí vale lembrar que se você não tem magnésio circulando no seu corpo, e o magnésio ele cuida de 300 funções do nosso corpo, a gente fica tenso e pode ser que ajude você a ficar ainda mais ansioso. Então, quem não quer ficar ansioso o tempo todo, no estado de alerta o tempo todo, deve usar magnésio, deve usar óleos essenciais, deve cuidar da respiração. Uma das melhores formas da gente fazer a autorregulação, que chama, é através da respiração. Uma respiração profunda, pausada e suave. E aí anote no seu caderninho da saúde alguns óleos importantes. Lavanda, é claro, lavanda é calmante da pele, lavanda é calmante das emoções. E agora aqui eu vou falar do meu blend preferido, que é o Serenity, que é uma sinergia, que significa que tem o óleo essencial da lavanda com inúmeros outros óleos que deixam essa combinação mais poderosa, ajuda demais para a ansiedade. A laranja selvagem, ele é um óleo extremamente barato, sai 26 centavos uma gotinha de óleo essencial, é muito barato e ela dá alegria. Quando eu inalo um óleo de laranja selvagem, os óleos cítricos, o limão tem o D-limoneno, o grapefruit tem D-limoneno, são óleos que fazem com que eu tenha dopamina. Quando eu tenho dopamina no meu cérebro, eu fico toda relaxada, isso é muito bom. O limão siciliano também ajuda isso, o limão siciliano traz pra gente muita leveza. Se você reparar, os óleos cítricos, quando eles caem do potinho, eles querem sair logo voando ali, eles caem e se jogam porque eles querem transmitir essa alegria. Então, lembra que o limão, grapefruit, a laranja selvagem ajuda muito. Copaíba atua no nosso sistema endocannabinoide. Sistema endocannabinoide, ele é um fitocannabinoide, ele é extremamente poderoso. E a copaíba é um óleo que a gente deve todos os dias tomar uma gotinha sublingual, porque você já aprendeu comigo que o seu corpo não se acostuma com os óleos essenciais, porque é uma química natural que é totalmente parecida com a sua química. E por que nunca acostuma? Porque o lote que vem hoje para mim do óleo de copaíba vai ser diferente do lote que vem amanhã. E a copaíba sendo de lote diferente, ela viveu situações diferentes essa planta. Ela passou por chuva, clima, temperatura, umidade totalmente diferentes. Então, nosso corpo não acostuma. Então, a copaíba debaixo da língua ajuda demais a acalmar, porque ela entra direto na corrente sanguínea. Se você conhece pessoas do transtorno do espectro autista,
Pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por favor, mande esse vídeo para ela entender que se ela usar a copaíba, fizer o xaropinho com copaíba, vai ser muito bom. Vai ajudar demais e vai atuar nos 2 receptores que a gente tem do sistema endocannabinoide. E todo o nosso corpo tem sistema endocannabinoide. E agora eu vou contar uma notícia bombástica. Os nossos receptores de endocannabinoide, eles não gostam muito do CBD da cannabis, mas eles entendem, eles se encaixam perfeitamente no beta-cariofileno da copaíba. Então, ele é altamente benéfico, além do que é muito mais barato uma gotinha de copaíba do que você tomar um CBD da cannabis, ok? A magnólia é calmante, ajuda a aliviar a ansiedade. Eu adoro um mix que a gente tem chamado Citrus Bloom, que ele tem, olha só, como é uma fórmula muito perfeita. Ele tem 2 cítricos, que ele tem laranja e grapefruit, então já inunda o nosso cérebro de dopamina. Daí ele tem a lavanda, que você já aprendeu que é calmante. Ele tem a camomila romana, que é a médica das plantas. Toda mãe, quando o bebê estava nervoso, o que ela dava? Chá de camomila. E tem a magnólia, que é muito poderosa. Eu adoro usar o Citrus Bloom para fazer oleação no meu coração, para passar atrás das orelhas para me acalmar e usar antes do banho, é muito bom. O óleo de Tanacetum azul, que ele tá ali no Balance, que ele é maravilhoso, é altamente calmante, também alivia a ansiedade. E o Ylang Ylang também, ele ajuda a aliviar a tensão e estresse, porque ele tem a molécula beta-cariofileno, que também tem na copaíba, que também tem no Yarrow, que do Yarrow Pão, o Yarrow ali, que é a aquileia, é riquíssima em beta-cariofileno. Então, é muito legal a gente estar entendendo que existem ferramentas. Gi, qual o melhor óleo para mim? Vou te contar. Melhor óleo é aquele que você cheirar e falar, gente, isso aqui me traz uma lembrança tão gostosa, isso aqui me acalmou tanto. Para mim, um óleo que me acalma demais. O Serenity, vocês já sabem, sem dúvida, eu passo na pele, no cabelo, em tudo, mas é melissa. Melissa me dá calma na minha alma. Então, se eu estou muito assim, eu vou lá uma gotinha de melissa sublingual e ela me acalma. Mas pode ser que para você, e a gente vai se percebendo também que isso pode mudar. Por isso é legal a gente ter um diário terapêutico para escrever e falar, nossa, eu usei essa combinação e foi perfeita. Por exemplo, eu fiz um perfume tão maravilhoso para o nosso workshop de perfumes, que era o perfume da noite. Só que ele ficou tão gostoso e eu me sinto tão bem quando eu uso, que eu tô o dia inteiro usando esse perfume. Então é legal isso. E pode ser que daqui a um tempo o nosso corpo é muito inteligente, as nossas células, a nossa energia não deixa mentir. Daqui a pouco eu não sinta tanta necessidade de usar isso. Daí você vai se percebendo nesse momento, ok? E aí você pode fazer um borrifador, anote no seu caderninho da saúde. Limão siciliano e laranja selvagem. Você pode usar ali uns 15 ml só de água. Eu prefiro água, quando eu vou usar assim, gente, água, eu prefiro água de garrafa. Eu não uso nem de filtro, nem de purificador, porque ela pode fungar, tá bom? Então, você põe ali 15 gotinhas e você põe bastante limão siciliano, umas 10 gotinhas e umas 5 gotinhas ali da laranja selvagem. Como está só na água, você já aprendeu comigo, porque eu ensino todo mundo bem bonitinho, que o óleo essencial não se dissolve na água, então você precisa dar uma chacoalhadinha e borrifar no ambiente. Mas você pode pôr no seu terapeuta, no seu difusor e deixe lá. Se você quiser tirar as preocupações, lavanda e olíbano. O olíbano, ele é um óleo altamente calmante. Ele é um óleo que ele tem uma frequência muito alta, mas ele, além de elevar a nossa frequência, ele é altamente calmante. E eu tenho um rolão de olíbano que eu deixo na minha cabeceira, que eu gosto de passar aqui na linha da cabeça, aqui nessa linha, porque eu quero estimular o meu cérebro também. Então, você pode fazer um rolon com olíbano e com lavanda. E aí, geralmente, as pessoas com ansiedade, elas têm mais dificuldade de dormir.
não é verdade? E então vamos falar de óleos que possam ajudar para o sono. De novo, a linda da lavanda, mas lembra que o Serenity é mais poderoso. A camomila romana, mas lembra que existe uma misturinha poderosa chamada Citrus Bloom que tem nessa mistura a camomila romana. A bergamota é muito poderosa para estresse e eu gosto muito da bergamota porque ela tem a potência de um óleo cítrico, porque ela é um cítrico, mas ela tem a linalila, que é o que tem na lavanda, que é o que faz com que acalme. Então, ele é muito legal. É difícil quem não goste do aroma da lavanda, é muito difícil. Às vezes a pessoa que não gosta, ou ela teve uma lembrança, que outro dia uma moça ela falou isso, falou assim, nossa, a minha avó usava muito aqueles desinfetante caseiro e tinha um cheiro forte de lavanda, e claro que não era óleo essencial de lavanda, então o aroma traz para ela uma lembrança que não é agradável, que ela falou, minha avó ela era meio neurótica com limpeza. E até hoje eu vi uma menina que ela tinha uma reação muito grande de não gostar demais da lavanda. Então ela tem alguma coisa na memória dela que que traz algum gatilho. E aí eu vou dar outra dica para vocês. Eu não sou a favor de ficar cavucando a memória. Se fosse para cavucar, a gente lembrava. Tinha um rebobinar e falava: "Ah, você tem o trauma por causa disso". As coisas se encaixam naturalmente. Fiz um curso de campo morfogenético que fala muito disso. E aí, o que eu ensino? Dessensibilize o seu corpo daquele óleo essencial. O que é dessensibilizar? Ai, Gi, eu amo a bergamota. Você vai fazer um rolão com muita bergamota e uma gotinha da lavanda. E ele vai ficar bem fraquinho. E se mesmo assim fraquinho, quando você passar, te incomodar o aroma, passa na sola dos pés. Você tá dando a frequência, você tá dando a química do óleo e o seu corpo vai dessensibilizar. E pode ter certeza que isso dá certo, porque eu já ensinei várias pessoas a fazer isso e as pessoas ficam de bem dos óleos essenciais, ok? E aí, o nardo também ajuda muito no sono. No meu perfume da noite eu coloquei o nardo e eu coloquei que ele é bom para a saúde cerebral também, mas ele ajuda muito para o sono também. Então, se você quiser ajudar o seu sono, existem esses óleos e eu gosto muito também do óleo de cedro. O óleo de cedro, ele é um óleo que ele traz GABA para o nosso corpo. GABA é um neurotransmissor muito poderoso, que é um neurotransmissor que ensina a gente a ter pausas entre um pensamento e outro. Uma pessoa agitada e ansiosa, o pensamento dela tá assim, ó. Quando a gente dá a GABA, a dopamina, a gente tem um pensamento, da gente tem um tempo e depois a gente vem outro pensamento. E quando a gente tem esse tempo, a gente reflete melhor e toma atitudes mais acertadas. Então, se você quer fazer, por exemplo, colocar no seu difusor à noite, você pode pôr a bergamota, o ilang-ilang, tem a cananga, que é o primo do ilang-ilang, não é tão adocicado, e a lavanda também. E eu vou falar de novo do meu querido Serenity, né? Que eu acho que todo mundo merece ter um Serenity na sua vida, na sua casa. Sem contar, gente, que a lavanda, olha, tá quase na hora. A lavanda atua na síntese de colágeno. Eu uso o Serenity porque ele tem outros óleos poderosos na minha pele. Então, como ele tem a lavanda, ele ajuda a clarear a pele, a tirar as imperfeições, ajuda em uma série de coisas. Eu estou usando também no meu joelho, para a questão do joelhinho. Então, a lavanda, quando você passa, você vai ter o efeito da molécula aromática que eu estou sentindo, mas eu também tenho esse efeito de estar ajudando na minha síntese de colágeno. E aí, eu vou falar mais algumas dicas para você anotar no seu caderninho de saúde, de que a laranja selvagem, ela tira a sensação de sobrecarga. Ele é um óleo leve, ele sai leve do frasquinho, ele traz leveza para você. Beba água saborizada com a laranja, coloque no seu difusor, faz uma garrafinha e anda o dia inteiro com essa água.
Você pode à noite, tem muita gente que fala que gosta muito de dormir com uma gotinha de lavanda e uma gotinha de laranja, que é uma combinação muito boa. O grapefruit inspira confiança e ajuda no nosso desempenho para a gente trabalhar melhor em situações de estresse. A tangerina é altamente calmante e inspiradora. O nardo acalma os nossos nervos, além de ajudar o nosso cérebro. E a sálvia esclareia, o nome já fala, ela traz esclarecimento e também ajuda muito na questão de estresse mental. Bergamota também ajuda com estresse emocional, estresse ambiental, estresse mental. E um óleo que me veio agora, que eu gosto muito também, que eu tenho ali na minha cabeceira, é o Petitgrain. O Petitgrain, ele é um óleo que, inclusive, para as pessoas que têm fadiga adrenal, é muito bom, ele ajuda demais. E aí, outra dica que eu vou dar para vocês, todos os cantinhos da minha casa, se você vier na minha casa, você vai ver óleos e difusores em todos os ambientes. Porque cada ambiente tem um objetivo. Então, aqui no escritório, eu coloco os óleos com o ambiente de eu ter criatividade, de eu ter concentração, de eu ter foco. Na minha sala de TV, eu coloco óleos para eu relaxar, para cuidar da minha respiração. Na entrada de casa, eu coloco óleos para cuidar da imunidade, para limpar o ambiente e limpar as energias. No meu lavabo também tem difusor com óleos essenciais. Na minha sala de almoço tem outro difusor com óleos essenciais. Se você tiver o hábito de espalhar óleo essencial pela casa, fica muito mais fácil de você usar. Nosso cérebro, ele é preguiçoso, esse safado. Ele gosta do lei do mínimo esforço. Então, se você tiver o óleo perto da onde você precisa usar, vai ser fácil de você usar. Então, espalhe óleos pela sua casa, deixa ali do lado do seu difusor os óleos que você mais gosta de usar naquela situação. Deixe os óleos, eu tenho a minha caixa em cima do balcão da cozinha dos óleos principais que eu tô sempre ali tomando. Eu tenho a outra torre de óleos com as vitaminas em cima, de coisas que eu quero que sempre esteja perto de mim. Lá em cima no quarto tem outro difusor com outros óleos essenciais e isso fica muito fácil. Então essa foi a minha dica para vocês. Eu espero que vocês entendam que existem muitas coisas que ajudam demais para a gente da ansiedade. E vou só dar mais uma dica de que o alecrim para toque a gente ajuda demais, porque ele ajuda muito na questão, inclusive, de fadiga mental. E mesmo se você for hipertenso, que existem óleos para isso, suplementação para isso, mas você pode usar o alecrim no difusor, não vai subir sua pressão. O manjericão, que é o basil, que é o basilicão, a gente tem a manjerone e o manjericão. O manjericão, que é o basilicão, promove clareza mental. O olíbano ajuda a minimizar distrações. O grapefruit, toranja, alivia o estresse mental. E o yuzu traz clareza mental. O yuzu é um óleo muito bom também para a gente começar a usar agora no outono, porque ele cuida muito da imunidade. No Japão, as mães dão banho, o yuzu ele é uma laranja híbrida. E as mães pegam essas laranjas, cortam, jogam nas piscinas piscinas naturais, que é pedra e água, e deixam as crianças ali tomando banho, porque aumenta a imunidade delas. O yuzu ele é muito legal. E o manjericão, ele ajuda muito a clarear a nossa mente. Então, se você fizer um mix no seu difusor, manjericão, o grapefruit, né, um cítrico e o olíbano vai te ajudar demais. E também o grapefruit, a laranja e o olíbano também vai te ajudar demais. Eu espero que você fique com brilho nos olhos como eu fico ao falar de saúde natural, ao falar da promoção de saúde natural, que é promover saúde, construir saúde é muito importante. Entenda que é um processo, saúde é construção e é um processo, e é possível você fazer isso a qualquer instante da sua vida. Eu quero que você conte comigo nessa jornada. Eu quero que você entenda que os óleos essenciais são uma ferramenta muito poderosa para a gente usar.
E hoje em dia a gente tem os óleos mais puros do mundo de uma forma muito fácil na nossa casa. Então, assim, só não é o curador e alquimista do seu lar quem não quer. Todo mundo tem essa capacidade, porque a gente ensina. Eu compartilho, porque quanto mais eu ensino para vocês, mais eu tô aprendendo e tô fixando no meu cabeção. Então, toda quinta-feira estamos aqui com temas diferentes sobre saúde natural, sobre vida essencial. Então, eu espero que você tenha se inspirado a construir saúde natural. Se você tem criança, por amor, comece a já fazer uma vida essencial com a sua criança, porque ele vai ser um adulto muito mais saudável em todos os aspectos, emocionalmente falando, bioquimicamente falando, e isso é muito importante. Então, eu agi do Espaço Energia Vital. Espero que você esteja bem. Daqui eu invoco para você bênçãos de paz, amor, saúde, prosperidade, tudo mais aquilo que sua alma desejar. E eu sei que você pode estar muito melhor com uma vida essencial. E agora, para você, eu digo tchau. Um beijo, fica na paz, faz as suas anotações no caderninho e até a próxima. Beijo, gente!